Olá, nono ano, professora Larissa. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade, né, ao tema aí do discurso, dos tipos de discurso, né, que nós já vimos que nós temos três: o direto, o indireto e o indireto livre. Vamos dar uma olhadinha então? Primeiro, vamos falar do discurso direto, né, que é aquele no qual nós reproduzimos, né, o narrador ele reproduz fielmente as palavras ditas aí por o interlocutor, pelo personagem, tá? Em um diálogo. E aí, durante a construção desse tipo de discurso, é comum o uso de verbos declarativos. O que são verbos declarativos, gente? São verbos como que servem para declarar algo, né? Disse, respondeu, afirmou, ponderou, sugeriu, perguntou, indagou. Esses verbos eles vão aparecer aí, ó, diante dos dois pontos. E aí, no parágrafo seguinte, a gente introduz a fala, né? Recorta e cola a fala exata ali do que o personagem falou, tá certo? Então, olha lá o exemplo que eu tenho aí. Por que chegou tão tarde? Perguntou-lhe nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Nesse caso, ao invés de eu ter um verbo declarativo, dois pontinhos, travessão e a fala do personagem, eu já tenho a fala do personagem por que chegou tão tarde, e eu tenho o verbo declarativo explicando, perguntou-lhe, em seguida nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. E aí temos a resposta embaixo. Estive em reunião com a diretora, redarguiu, né? Respondeu aí, tentando disfarçar o hálito alcoólico. A presença desses verbos declarativos são muito importantes, né? Para dar coesão, para a gente também entender ali o que está acontecendo. Foi uma reunião regada a álcool, replicou ironicamente a esposa, tá certo? Também é uma outra forma de você colocar, de você apresentar esse discurso direto, né? Que é aquele discurso fiel com o qual o personagem, as palavras fiéis ali utilizadas pelo personagem, tá certo? E o discurso indireto, gente? O discurso indireto, como nós já falamos aí, é quando o interlocutor, né, incorpora a fala do próprio, né? A gente tem a fala do interlocutor incorporada aí a fala do próprio narrador. Então, o narrador, ele conta com as suas palavras aquilo que foi dito pelo personagem, tá certo? E aí, em geral, né, nós temos estruturas de orações subordinadas substantivas. Olha lá o exemplo, os exemplos que eu tenho. Perguntou-lhe por que chegara tão tarde. Redarguiu que estivera em reunião com a diretora. Perguntou ironicamente se fora uma reunião regada a álcool. Então, o que a gente precisa prestar atenção? A mudança do tempo verbal na transformação do direto, né? Quando eu tenho aí a fala do personagem sendo transcrita, e o indireto, quando eu tenho o narrador contando com suas palavras o que foi dito pelo personagem, né? E aí eu altero, eu saio do pretérito perfeito e vou para o mais que perfeito, tá certo? E para a gente fechar esse vídeo aqui, o discurso indireto, que é quando eu mesclo, né, o discurso direto e o indireto ao mesmo tempo, né? Esse é um tipo de discurso muito utilizado, amplamente aí utilizado na literatura moderna, tá? Machado de Assis fazia muito, e ele traz uma certa dificuldade, sim, a gente fica perdido às vezes, né? A gente exige da gente uma maior atenção para a gente não se perder. O que é fala do personagem, o que é narrador ali? É um pouquinho mais difícil, mas depois que conforme vocês vão exercitando o olhar de vocês, não fica nada de outro mundo. Olha o exemplo. A esposa nervosa com as mãos na cintura e os pés batendo no chão, aguardava-o em casa. Por que chegou tarde? Apressou-se em respondê-la, disfarçando o hálito alcoólico, dizendo que estivera em reunião com a diretoria. Contudo, ela, percebendo sua intenção, replicou-lhe ironicamente se houvera sido uma reunião regada a álcool. Então, a gente tem a voz do narrador, né? Por que chegou tão tarde? Mesclado com a própria fala do personagem. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.